Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast de Descomplicando Ciência, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos discutir uma revisão sistemática que aborda preditores de compaixão médica, empatia e construtores relacionados. A revisão foi publicada em 20 de setembro de 2021 na revista Journal of General Internal Medicine. O objetivo desta revisão era tanto identificar os preditores de compaixão, como também os construtores relacionados como empatia, cuidado comportamental e cuidado centrado no paciente. No episódio de hoje, buscaremos discutir como foi estruturada a metodologia desse estudo, quais são seus resultados e conclusões, e talvez até como extrapolar esses resultados e aplicá-los tanto no ensino médico como na prática clínica. E para essa discussão, nós convidamos o Dr. João Roberto Rezende Fernandes e Dr. Luiz Antônio Brito Arruda Vasconcelos, ambos médicos do pronto atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Dr. João? Olá, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Opa, tudo bem, Dr. Luiz? Tudo bem, Guilherme. Eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos aí, é um prazer tê-los conosco para essa discussão. Dando início à nossa conversa, eu gostaria de perguntar, iniciando com o Dr. Luiz, qual o contexto em que esse estudo está situado e, portanto, o que ele buscou analisar? Olha, Guilherme, antes de nós falarmos do contexto, acho que é importante a gente conceitualizar duas coisas que parecem muito intuitivas, que é empatia e compaixão, né? Apesar da gente achar que sabe esse conceito, é bom a gente definir muito bem porque foi isso que foi utilizado nos estudos, né? Então, empatia, eu gosto muito de um conceito que é utilizado por uma socióloga americana chamada Brené Brown, que ela é autora de diversos livros, best-sellers, que é justamente, ela divide a empatia em 4 passos, né? Primeiro, a habilidade de ver o mundo na perspectiva do outro. Segundo passo, não julgar, que é algo que a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Se a gente for perceber, mesmo os pacientes, quando a gente vai atender, a gente acaba tendo algum tipo de julgamento, é difícil a gente não ter julgamento. Terceiro passo, reconhecer as emoções nos outros. E o quarto passo, que é um passo bem que traz modernidade para esse conceito de empatia, que é a habilidade em comunicar esse reconhecimento das emoções do outro. Porque não adianta você se consternar, você se preocupar com o outro, se você não for capaz de comunicar esse reconhecimento. E ter compaixão nada mais é do que não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. Tem um dos treinamentos do Einstein que a gente é submetido aqui, que justamente fala que compaixão é ter a empatia em ação, é você agir com empatia, né? Então, diante disso, a gente pode perceber que empatia e compaixão tem muito a ver com comunicação. Então, a empatia, a gente sabe que é uma ferramenta fundamental para a comunicação efetiva entre o médico e o paciente. A gente sabe cada vez mais que, ao contrário do que a gente pensava antigamente, que os indivíduos nasciam com comunicação eficiente, com empatia eficiente, a gente sabe cada vez mais que comunicação e empatia, elas são chamadas lifelong learning skills. Tem alguns estudos que mostram que cerca de 10% só da empatia, ela está intrínseca, está relacionada aos genes, né? E então a gente pode desenvolver nossa comunicação ao longo da vida. Então, esse estudo buscou justamente analisar esses preditores de empatia e compaixão entre os médicos. Foi isso que ele buscou. E por que é importante a gente estudar isso? Porque uma comunicação mais empática, ela melhora o prognóstico do paciente, tem muitos estudos que falam sobre isso. Ela melhora a qualidade de vida do médico, principalmente porque reduz o burnout, por justamente atuar naquele componente da realização pessoal, melhora a realização pessoal em relação ao trabalho. Então, esse foi o contexto desse estudo. Fora que são fatores que predizem o cuidado, né? Como o Luiz bem pontuou, além de melhorar a qualidade de vida, eles vão alterar não só a percepção do médico para com o paciente, mas da equipe do paciente. Isso tudo vai ter benefício para todos os integrantes do time. Quando a gente olha estudos sobre o tema, tem crescido na literatura, mas ainda são escassos quando comparados a outros temas. E introduzindo, né, uma frase que eu até já conversei com o Luiz, a gente está super em um momento que a gente escuta muito isso. Foi contratado pelo currículo, foi demitido pelo seu comportamento. E a gente tem que parar de ter essa ideia que o comportamento, a comunicação é algo imutável, que a pessoa já nasce comunicativa ou já nasce introspectiva, mas na dela, sendo que tem vários métodos e formas da gente melhorar isso, para a gente ter uma melhor qualidade de saúde. Muito interessante. São as famosas soft skills, né? Todo mundo tem que buscar desenvolver aí na prática da medicina. Doutor João,
Você poderia falar um pouquinho sobre como foi estruturada a metodologia dessa revisão sistemática? Claro, então a gente está falando de uma revisão sistemática, foi feita uma busca integrada de diversos artigos sobre o tema, né? Uma coisa que chamou bem a atenção, que os artigos que foram usados para análise foram aqueles que usaram apenas médicos como referência, tá bom? Apenas artigos em inglês, e não tinha nenhum artigo que tinha algo de intervenção. Então, eram autorrelatos ou observação. Foi visto em uma data, no dia 24 de abril de 2020, sendo que, a princípio, selecionaram 14.248 estudos, e após uma análise, né, dos pesquisadores, foram introduzidos na análise final 152 estudos, sendo 66 trabalhos teóricos e 31 revisões de literatura. A maioria deles, 99, eram quantitativos, 45 qualitativos e 8 eram mistos. Tá? Nesses 152 estudos que foram utilizados para a nossa análise desse artigo, nele incluíram 74.866 médicos. E eles analisaram tanto questões como gênero, experiência, valores, outros como qualidade de vida e burnout, que a gente vai comentar conforme a análise dos resultados. Bom, então vamos seguir aqui. Doutor Luiz, o senhor poderia comentar sobre esses resultados encontrados e qual a relevância estatística deles? Perfeito. Eu talvez me alongue aqui porque eles encontraram muita coisa interessante nos resultados. Basicamente, eles dividiram os preditores para empatia em 4 grandes grupos, né? Então, preditores relacionados ao médico em si, 88% dos estudos, eles falaram desses preditores. Preditores relacionados ao meio ambiente, preditores relacionados ao paciente e à família, e preditores clínicos, né, na apresentação clínica do paciente. Entre os preditores relacionados ao médico, aqui o que a gente tem de interessante é que gênero feminino foi associado a maior chance de ter empatia. Isso a gente encontra realmente em vários estudos. A gente tem um coeficiente de empatia, isso de outros estudos que eu já tinha lido, de outros estudos, que vai até 80. Para vocês terem uma ideia, as mulheres, em média, obtêm 50 pontos em 80. Os homens, em média, 41 em 80 pontos. Então, de forma geral, a meta-análise, essa revisão sistemática, corroborou o que a gente tem na literatura de que as mulheres realmente tendem a ser mais empáticas. Em relação à questão da experiência, os estudos são contraditórios na literatura. E essa revisão também foi contraditória. Então, mostrou uma tendência de aumentar a empatia com o avançar da idade, com a experiência, mas tiveram outros estudos também nessa revisão que mostraram o contrário. Tem um estudo clássico, que é um estudo bem interessante, que inclusive eu mostro nas aulas, que é O Diabo Está no Terceiro Ano, que é um estudo em que foi colocada uma escala de Jefferson no primeiro, no segundo, no final do terceiro, no final do quarto ano, e mostra que ao longo da faculdade de medicina, a tendência é que o aluno vá perdendo empatia e compaixão. Justamente naquele momento em que ele vai ter contato com o paciente, vai decrescendo a escala de empatia e compaixão. Então, essa questão da experiência ainda não está clara, né? O que está claro é que uma história prévia de ter ficado doente, de ter adoecido, ou de cuidar de alguém que adoeceu em casa, isso está relacionado com mais empatia. Agora, o que é muito interessante? Estratégias de coping positivas, elas estão relacionadas ao aumento da empatia. Só para quem não sabe, estratégias de coping são estratégias de como você lida, né, com as situações adversas. E aqui ele cita, por exemplo, o mindfulness, né, outras estratégias autorreflexivas, atividade física, por exemplo. Tudo isso está relacionado ao aumento da empatia. E a pessoa ter empatia e compaixão como um valor por si só, isso também está relacionado a um preditor positivo para a empatia. Em relação aos preditores negativos, se a pessoa tem uma sensação subjetiva de uma saúde deteriorada, isso também está relacionado a um preditor negativo. Ou se a pessoa tem sinais de fadiga, burnout ou estresse, isso também é um preditor negativo. Então, esse aqui é o cenário daquele fator principal que foram os médicos, né? O segundo cenário que foi mais citado nos estudos foram os fatores ambientais. Então, como eu falei antes, 38% estudou esses fatores ambientais. E aqui, quando a gente fala de preditores positivos, a gente fala de recursos da organização, do hospital ou da clínica que o médico se encontra. Por exemplo, se a clínica tem recursos humanos, por exemplo, se tem cuidados paliativos, tem assistente social, se tem recursos físicos, por exemplo, se tem uma academia no hospital, se tem um acesso fácil ao refeitório, se o refeitório é bom.
isso tudo esteve relacionado positivamente à empatia. Se existe bom relacionamento com a equipe, com os colegas, com a chefia, e se existe uma educação contínua, também isso foi relacionado positivamente. De pontos negativos, se o ambiente é extremamente burocrático, se existe pressão de tempo, uma carga de trabalho excessivo, ou se existem conflitos de valores, a pessoa está naquele lugar por dinheiro, por ganhos, e não se identifica com a filosofia do lugar. Então, de maneira geral, o fator ambiental, de forma resumida, foi isso. Quando a gente passa para as características do paciente e da família, em relação aos preditores positivos, o que eles encontraram? Pacientes cooperativos e famílias agradecidas tendem a ser tratados de maneira melhor. Por outro lado, pacientes que são de extremos, pacientes muito idosos ou pacientes muito novos, né, crianças, ou pacientes mais vulneráveis, pacientes muito pobres, né, tendem a ser melhores tratados, né? Por outro lado, pacientes que não são cooperativos, pacientes agressivos, pacientes que são disruptivos, ou pacientes que são usuários de drogas, abusadores sexuais, esses tendem a ter um tratamento pior. O que é muito triste é que, assim, uma diferença cultural ou mesmo étnica, né, isso a gente tem em outros estudos também, isso está relacionado a um aumento da chance de ter um menor grau de empatia, né? Então, pacientes negros, pacientes latinos, eles tendem a receber uma pior qualidade do cuidado quando os médicos são brancos, né? O que não acontece quando os gêneros são diferentes, quando o médico vai tratar uma mulher ou quando a médica vai tratar um homem, né? E, por último, os fatores clínicos, né? Como que esse paciente vai se apresentar, 15% dos estudos viram esse fator, e a gente tem de preditor positivo a apresentação aguda da doença, então o paciente agudo ele tende a ser melhor tratado, uma doença mais grave também tende a ser melhor tratada, né? Uma doença avançada, na verdade, né? E se o paciente se apresenta com uma dor aparente ou se a dor é relacionada a um caso de câncer, né? E de preditores negativos, pacientes com múltiplas queixas, pacientes que são frequentadores assíduos no hospital, que estão sempre lá no hospital, tendem a ser pior tratados, pacientes que têm história de abuso de substâncias e, principalmente, pacientes que têm doença psiquiátrica, né? Então, de forma geral, é isso que eles estudaram, foram esses os resultados do estudo. Muito interessante, muita informação aí, muito legal ouvir tudo isso. Doutor João, o senhor gostaria de abordar qual a discussão levantada pelo estudo? Dando continuidade ao que o Dr. Luiz bem exemplificou, né, foram vistos 4 pilares. A maioria dos fatores observados foram fatores do médico, né? Então, tem tanto aqueles fatores que vão ser positivos em relação à conduta dele para com os pacientes e aqueles que podem vir a ser algo prejudicial, né? Essa questão de falar do gênero feminino, da experiência, da autorreflexão que o próprio médico pode vir a trazer para o momento da consulta, isso é muito importante. E eu acho que a principal lição que ele nos dá é que todas essas questões que podem vir a ser prejudiciais ou podem ser benéficas são mutáveis. Então, o médico pode se tornar uma pessoa melhor no atendimento para com o seu paciente, seja pela questão da sua conduta, a sua técnica de abordar, a questão da sua experiência, se colocar no lugar do paciente, né? E não deixar que os fatores ambientais venham a ser algo prejudicial. Por exemplo, a falta de suporte, a rotina estressante do plantão, a pressão por tempo, produção, isso de forma alguma pode tomar as rédeas da sua relação médico-paciente, né? Eu acho que a discussão principal aqui é você lembrar que, tanto como médico, quanto a questão ambiental, a questão do próprio paciente e da parte clínica por si só, tem coisas que vão te facilitar essa relação e coisas que vão te dificultar. E a ideia é a gente focar e fomentar a melhora, sempre a melhora, né? Não, muito interessante lembrar que na parte do médico é onde a gente consegue agir com o nosso próprio comportamento e onde a gente consegue ser treinado, mudar aquela cabeça de não, tal pessoa é mais inibida, então ela vai estar bem e tal pessoa não é, e portanto ela vai ser mais fechada e vai conduzir aquele atendimento assim. Lembrar que sempre dá para aprender, né? Doutor Luiz, gostaria de perguntar quais as conclusões desse estudo. Eu acho que ele conclui de uma forma muito simples, assim. Ele fala assim, se você for pensar de um ponto de vista sistêmico, de um administrador do sistema de saúde, de um gerente médico, se é prioridade sua ter um serviço de saúde que tenha empatia e compaixão, você precisa
acessar esses 4 componentes básicos, pelo menos, né? Então, você precisa investir na educação continuada dos médicos, né? Aprimoramento, cursos, treinamentos. Você precisa investir muito nesses fatores ambientais e você precisa refletir como que você trabalha esses preditores relacionados tanto ao paciente quanto à família. Então, essa dimensão quádrupla aí da abordagem da compaixão e da empatia, eu acho que foi a grande conclusão desse estudo. Muito interessante. Doutor João, o senhor poderia falar um pouquinho sobre as limitações declaradas pelo autor? Além da questão de ter focado apenas na parte médica, né, e não nas outras profissões que compõem o sistema de saúde, temos que lembrar sempre do caráter interdisciplinar, né, de um pronto atendimento, de um hospital, de um serviço de saúde de qualidade. Não adianta focar só no médico. Então, isso, para mim, foi a principal limitação dessa revisão. Além disso, quando a gente só leva em consideração artigos publicados na língua inglesa, a gente acaba diminuindo ainda mais o valor das minorias. A gente sabe que, por mais que o inglês é considerado uma língua mundial, universal, muitos países com outros idiomas têm suas dificuldades relatadas e até os seus méritos relatados e deveriam ser incluídos na análise final. Outra coisa que me chama muita atenção dos estudos, apenas 17 relataram a etnia, levaram isso em consideração. E nos que levaram, 70,2% eram de etnia branca. Então, mais uma vez, levanta aqui o questionamento das outras etnias, da consideração para com quais seriam as mudanças que poderiam ser destacadas quando a gente levasse em consideração as outras etnias também. Outra coisa que poderíamos levar em conta, né, igual a gente falou, não tem aqui uma intervenção de fato, a gente tem apenas análises qualitativas ou quantitativas, mas não temos estudos de intervenção. Isso tudo também poderia ser utilizado para a gente ter mais meios de transformar e ver como seriam intervenções que trariam resultados significantes, sejam nos cursos, nos treinamentos, e não apenas uma análise momentânea de como aqueles locais podem vir a ser prejudiciais ou não para a compaixão e a empatia. Doutor Luiz, qual a sua crítica em relação ao estudo? A minha principal crítica em relação ao estudo foi justamente isso que o João pontuou aqui no final, a falta de estudos de intervenção. Se a gente for imaginar aquela pirâmide do nível de evidência, a gente tem lá na base, o mais fraco, opinião de expert, né? Estudos in vitro, aí depois você passa para relatos de casos, série de casos, estudos caso-controle, estudos de corte. Aí lá em cima tem ensaios clínicos randomizados, com nível de evidência muito bom. E por último, revisões sistemáticas. Aí a gente pode imaginar, poxa, mas é difícil fazer estudos de intervenção nesse assunto. Pode ser difícil, mas existem muitos. Até a última vez que eu fui preparar uma aula, tinham mais de 40 estudos randomizados sobre esse assunto. Tem um estudo, só para citar, muito interessante, que eles estudaram pacientes em salas de espera. Os pacientes foram convidados a assistir 2 tipos de filme. Um atendimento padrão e o outro grupo de pacientes atendia o mesmo atendimento e a única diferença em relação ao atendimento anterior eram 2 frases empáticas, né? Uma, o médico demonstrando o reconhecimento do paciente sobre a saúde prévia dele, quer dizer, o paciente conhece a sua saúde, né? Ele dizia uma frase em relação a isso. E a outra, ele valorizando a procura pelo pronto-socorro, pelo pronto-atendimento. Só essas 2 frases mudaram completamente a perspectiva dos pacientes em relação à atitude do médico. Então, percentual muito maior, 68%, para vocês terem ideia, 68% mais dos pacientes consideraram aquele médico como expert e gostariam de tê-los como médico. Então, assim, existem trials, mas por algum motivo eles não colocaram esses trials no estudo, né? Então eu senti falta disso aí, foi a minha principal crítica. Doutor João, uma pergunta para o senhor agora, se o doutor Luiz quiser complementar, que acho que é um pouco mais complexa essa. Como extrapolar o resultado desses estudos, tanto para a prática clínica, como também até para o ensino e formação do médico, como o Dr. Luiz comentou no meio do episódio, muitos estudantes de medicina perdem essa empatia até o 3º ano. Como fazer todas essas alterações assim? Eu acho que a principal forma é o que nós estamos fazendo aqui, né? Disseminar conteúdo, conhecimento, questionamentos. Um bom gestor, um bom hospital, fazer uma educação médica continuada para com seus funcionários, não apenas da parte teórica, mas também das habilidades de comunicação, de empatia, compaixão.
Isso inclui cursos, treinamentos, seja momentos de descontração que são levados à discussão, coisas da rotina, seja problemas enfrentados pelos pacientes ou pelos médicos, como fazer isso de uma forma a tornar a dinâmica do dia a dia mais produtiva e melhorar seu time, sua equipe, não apenas os médicos, como eu bem pontuei, né? Isso tem que ser uma cultura da instituição, desde do cara que recebe o seu carro, a pessoa que te coloca a pulseira. Não adianta nada você passar com um médico que você acha que foi super bem atendido e seu carro demorar, sei lá, meia hora para ser entregue, ou então na hora que você for descer no elevador, você não ter alguém para te auxiliar. Então, são várias as formas de comunicação que a gente tem que disseminar, e é uma cultura, de fato, que tem que ser enraizada no coração e na essência dos locais de saúde. Eu acho que o João falou muito bem, eu concordo com tudo que ele disse aqui. E eu queria propor uma última reflexão, porque assim, se a gente for ver, onde que a gente pode atuar principalmente? Naquele componente dos valores preditores relacionados aos médicos, né? E se a gente for ver, muito dali é imutável, né? Gênero, né? A experiência a gente acaba adquirindo com o tempo, não tem muito como mudar. Mas o que foi imutável, muito se deveu a práticas reflexivas como mindfulness, né? Literatura, você consumir arte, você ter uma percepção positiva em relação à sua saúde, isso se correlacionou a você ter mais empatia, você ter um sono bom. Então, em suma, cuidar-se parece se tratar de um elemento fundamental para que nós possamos prover um cuidado adequado para outra pessoa. Então, eu acho que isso que é importante. A gente precisa se cuidar, precisa estar bem, precisa fazer atividade física, de preferência meditar, ler um bom livro, gostar de arte, para quem gosta, né? Para quem não, música, outras coisas. E a gente precisa estar bem para a gente cuidar de outra pessoa. Acho que esse é um recado importante aí. Concordo que o médico que só sabe medicina não sabe nada, né? E quando a gente fala disso, é claro que não é uma receita de bolo. Às vezes, para você é muito interessante ir numa exposição de arte, para mim seja interessante praticar um esporte, assistir uma série, mas é importante resgatar isso. A gente vive num meio que é muito normal, entre aspas, a pessoa ser workaholic, né? E é considerado, antigamente era considerado, né? E graças a Deus estamos mudando essa concepção, que médico tem que trabalhar muito, que tem que ter 500 empregos, que não pode ter um dia na semana para se cuidar, que ele está, de fato, fora da casinha, se passa um final de semana inteiro sem passar visita, sem ter um consultório, e está errado, né? A gente sabe que isso só leva à exaustão, uma falta de compaixão, uma falta de empatia e a profissionais doentes. O que a gente quer criar é uma cultura que a medicina faz parte da sua vida, mas, além disso, outras coisas são muito importantes. Não adianta você pegar e trabalhar 30 dias no mês, sendo que se você trabalhasse 10 dias, mas se cuidasse durante os outros dias, ou até mesmo trabalhasse os 30 dias, desde que você conseguisse conciliar isso de forma a não prejudicar a sua saúde mental, a sua comunicação, a sua empatia, é isso que é a principal essência que a gente vive na nossa geração, né? Estamos com um perfil diferente de pacientes e um perfil diferente de colegas. O médico antigamente não podia ser questionado, o paciente acatava tudo que o médico dizia. Hoje a gente sabe que os pacientes já chegam com um discernimento maior sobre suas questões de saúde, eles já chegam com alguma opinião prévia, então podem vir a pegar uma segunda opinião de um outro colega. Isso tudo é algo muito produtivo, e tem que ser algo muito produtivo. E a gente tem que criar habilidades e maneiras de que isso não venha a impactar no seu, tanto na sua desenvoltura quanto no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigado, doutor João Roberto. Muito obrigado, doutor Luiz Antônio, pela participação. Eu acredito que após essa discussão nós temos um melhor entendimento acerca do tema, e é importante lembrar aos nossos ouvintes que procurem ler o estudo na íntegra para que tenham suas próprias interpretações e próprias críticas em relação ao estudo. Caso os senhores queiram fazer alguma consideração final, uma despedida, fica aberto o espaço. Eu queria agradecer o convite e fico à disposição para discutir outros artigos. Foi um prazer. Também gostaria de agradecer e também estou à disposição para novas gravações. Muito obrigado, pessoal, e a todos que estão nos escutando. Por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Esperamos que tenham gostado dessa experiência. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.